Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje vamos falar sobre prevenção do suicídio e também sobre o Centro de Valorização da Vida de Itajaí, o CVV. Para falarmos sobre estes assuntos, recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí o supervisor de divulgação do CVV, André Luiz. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Para nós, o CVV é uma honra estar podendo estar divulgando o trabalho do CVV novamente aqui na comunidade e uma satisfação em estar levando a informação, quanto à valorização da vida para as pessoas. André, mês de maio é um mês especial para a entidade, para o Centro de Valorização da Vida de Itajaí, porque Itajaí instituiu em 2012 a Semana Municipal de Valorização da Vida, o que está diretamente ligado ao trabalho que vocês realizam, André. O que representa essa semana para vocês? Então, essa semana é uma semana especial para nós voluntários do CVV, porque é uma campanha que se estende a praticamente os outros 70 postos a nível nacional. Então, onde tem um posto sediado do CVV, tem sempre uma parceria na comunidade para, na segunda semana ou nas 2 primeiras semanas de maio, estar realizando uma campanha de divulgação acerca do assunto suicídio e prevenção do suicídio. Então, essa semana é uma semana especial, que a gente tem uma programação que vai à comunidade, a gente sai do nosso posto do CVV e vai à comunidade, está divulgando, está dando entrevista e conscientizando as pessoas da importância de se quebrar esse tabu, de estar conversando sobre o suicídio, de estar percebendo quais são os fatores de risco, o que pode se fazer no nosso dia a dia, lá na nossa casa, para estar prevenindo as pessoas de repente estar se isolando e buscando a alternativa que é sair da vida assim, se autodestruindo, tirando a própria vida. Aqui em Itajaí, quais atividades vocês planejaram para este mês de maio? Para nós esse ano está muito especial a divulgação da Semana de Valorização da Vida, porque foi feita uma parceria junto à Associação dos Artistas Plásticos de Itajaí, a AP, e aí a gente fez uma campanha até para diminuir um pouco o peso da questão acerca do suicídio. A gente trouxe uma amostra chamada Exaltação à Vida. E aí a gente está tendo o prazer de ter essa amostra de arte aqui no plenário da Câmara, aqui no Saguão. Espaço Cultural aqui da Câmara de Vereadores? Exatamente, aqui no Espaço Cultural. E essa exposição vai estar, agora começou dia 3 e vai até o dia 13. E aí aqui também vai ter sempre um voluntário do CVV, 2 voluntários junto à exposição, para estar informando a comunidade como funciona e mais informações acerca da prevenção do suicídio, de valorização da vida, e estar fazendo essa reflexão até de uma maneira mais leve, trazendo a arte para a reflexão da gente valorizar a vida, em primeiro lugar, para estar conseguindo aí viver esse dia a dia, passando por essas crises, mas com a possibilidade de uns estarem ajudando os outros. Esse que é o papel do CVV, estar na comunidade para apoiar as pessoas diante de uma dor emocional. É bom reforçar aqui até que a visitação à exposição, à mostra Valorização da Vida, que está no Espaço Cultural da Câmara, é gratuita e funciona no horário de funcionamento da Câmara de Vereadores, amanhã, pela parte da manhã e tarde, e também reúne 18 obras de 15 artistas da Associação de Artistas Plásticos de Itajaí, a AP. Essa parceria surgiu como, André? Então, nós temos um corpo de voluntários que são os plantonistas do posto, e nós temos ainda voluntários que fazem o apoio ao posto, Então, fazem a parte de secretaria, ajudam na parte de divulgação e a parte administrativa. E aí, dentro desse voluntariado de apoio, foi feita uma parceria, um contato com a AP, e eles, de prontidão, gostaram do tema, valorizar a vida, exaltar a vida diante das crises que a humanidade vem passando, é uma ótima ideia. Então, funcionou muito bem, eles se sentiram prestigiados por estar trazendo uma parceria com o CVV, eles reconhecendo o CVV como um trabalho de extrema importância, já há meio século no Brasil, e a gente por estar trazendo a arte para estar ajudando a divulgar, trazendo a questão da arte para tornar mais acessível a própria reflexão sobre a valorização da vida. São belíssimos quadros e esculturas também, vale a pena conferir. Isso, está muito bonita a amostra, muito bonita mesmo. André, no dia da inauguração dessa mostra, você usou a tribuna aqui do Legislativo para falar sobre essa temática, valorizar a vida, prevenir o suicídio. Quais os pontos que você tocou nesse sentido? O que a gente tem em 2016
nesse contexto, André? A gente está passando por a crise acerca do tabu que envolve toda a questão do suicídio, ela tem aumentado. Então, assim, quando a gente fala de crise é porque os números de suicídio a nível mundial, eles aumentam, eles estabilizam e aumentam. Eu estava vendo anteontem até uma reportagem nos Estados Unidos, que o próprio Estados Unidos está com o maior índice de suicídio dos últimos 30 anos. Entendeu? Num processo deles que vem, digamos, se recuperando de crises econômicas. Então, não é questão econômica ou financeira ou de status social que está influenciando a questão do aumento de suicídios. E é o que a gente fala, é uma crise emocional na humanidade, é uma crise de qualidade dos nossos relacionamentos. Então a gente precisa estar sempre onde tem um espaço, e a Câmara, o espaço da Câmara para a comunidade é importante, porque quando abrem espaço para o CVV vir demonstrar que a dor emocional está fazendo aumentar os casos. O nosso isolamento, a nossa defesa em não estar sentindo que tem alguém do lado que pode nos apoiar diante de uma dificuldade que a gente está passando, tem feito os casos de suicídio aumentarem. Outra coisa que eu trouxe que é bem presente hoje é a questão da depressão. Né? Já tem muitos estudos científicos apontando que a pessoa que comete o suicídio, ela não é uma doente mental, mas ela pode estar passando por uma crise de problema mental. Ou seja, algo que começou com uma causa, ela não tratou, a exemplo da depressão, que vai culminar com um suicídio. A gente aponta, e os índices apontam que 5% das pessoas que têm uma depressão crônica, elas vão cometer suicídio. E no Brasil tem um dado alarmante, 75% das pessoas que têm depressão não buscam tratamento. Entendeu? Então as pessoas precisam de informação para estar buscando tratamento e aí sim prevenindo o suicídio. O tabu não está só no falar do suicídio, está também no aceitar que pode estar passando por uma crise de depressão. A depressão também é tabu. É tabu. Inclusive, alguns especialistas que têm ido para a mídia e alguns escritores apontando, eles fazem uma comparação na depressão hoje com o que foi o problema do câncer há umas décadas atrás. As pessoas não falavam câncer, elas diziam a pessoa está com aquela doença. Tamanho era o preconceito e o medo de estar com isso. A depressão ela tem um estigma um pouco diferente. Eu conversava com um terapeuta esse final de semana, ele dizendo assim, eu atendendo uma adolescente no consultório e ela com depressão. Então fui ver a rede de apoio dela, a família, como que reagia. Ele disse o seguinte, a menina ao falar da mãe, a mãe respondia para ela, vai arranjar um trabalho, é falta do que fazer. E aí ela ia para o pai, perguntava o que ela fazia, o pai dizia, não escuta tua mãe. Então, assim, ela não sabia o que fazer, estava perdida diante do sofrimento e a rede básica, ou seja, a família que está mais próximo, ainda potencializando aquele problema. Aí ele perguntando, tem alguém que você gosta? Ela disse, tem uma tia. E essa tia está em outra cidade, sim, mas ela me liga todo dia dizendo que me ama. Eu estou até pensando morar um tempo com essa tia. É isso que falta afeto. Falta a gente, às vezes, dentro de casa, tá com um sentimento de abertura para acolher a pessoa que está passando por um problema. E não simplesmente julgar e rejeitar, achando que aquilo ali não é válido, que aquilo que a pessoa não está passando ou está fazendo aquilo ali para conseguir outra coisa. Entendeu? Falta dar importância para o problema da dor emocional. André, ainda existem muitas trincheiras dentro de casa, muitas trincheiras como... A família às vezes se comporta como rivais dentro da própria casa. Isso acontece, André? A gente quando faz todo o trabalho do CVV e a gente traz sempre a temática, por que foi necessário criar um trabalho de prevenção do suicídio, que já começou antes do CVV. Os Samaritanos de Londres começou depois do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, onde teve muitos óbitos e as famílias, com aquele sentimento de perda, começaram a escolher o suicídio. Então, na questão social nossa, mais nacional, é assim, a gente tem uma sociedade que é consumista, que ela é competitiva, ela é capitalista e ela tem uma tendência a buscar valores e status econômicos e não dá tanta importância para as questões mais emocionais e afetivas. Esse tipo de problema tem feito famílias assim. Realmente, elas rivalizam, às vezes, dentro de casa. Então, em vez de ter uma união, o pessoal se ajudando mutuamente... Uma competição. Tem uma competição. Um está tentando apagar um pouco o brilho do outro e começa, em vez de se dar amor e carinho, começa a ter esse relacionamento de uma certa maneira até doente, né, patológico. Isso também culmina. A gente vai trazer um dado que é assim, um dos fatores de risco
para a questão do suicídio na adolescência e na fase adulta é a ausência de nutrição emocional. A nutrição emocional nada mais é que a ausência de carinho, cuidado e afeto no período da infância. Dá para dizer um sofrimento silencioso porque não tem com quem compartilhar, você não sente segurança em compartilhar com a pessoa que está ao seu lado, é isso? Exatamente. A rede de apoio, que seria a família mais próxima, ela já começa a te oferecer resistência para estar lidando com os teus problemas. Como que você vai confiar no estranho, naquele que está lá fora? Né? Mas, graças a Deus, tem essa questão nossa humana de estar buscando o melhor. Muitas pessoas conseguem sair daquela questão familiar e buscar apoio fora. E o CVV está sempre ali de prontidão para estar oferecendo esse ombro amigo para que a pessoa possa, assim, desabafar e conversar sem ter medo do que ela está sentindo, sem ter alguém para julgar ela ou ficar direcionando o que é certo e errado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do supervisor de divulgação do Centro de Valorização da Vida de Itajaí, André Luiz. Bom, André, eu quero só ler uns dados aqui que a Organização Mundial da Saúde divulgou no ano de 2014 e que dão um panorama da realidade do suicídio. Uma realidade que é um assunto, como você diz, tabu e inconveniente até na sociedade para se tratar. Porque ninguém quer falar sobre suicídio. É difícil encontrar uma associação, uma entidade, um grupo que queira realmente levar esse assunto à luz. A cada ano, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 16 por 100 mil habitantes. A cada 100 mil habitantes, 16 pessoas tiram a vida. O mesmo que isso é a mesma coisa que uma morte a cada 40 segundos. A cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida, é isso? Isso, o dado, isso é um número que vem de 2014. Se for atualizar os dados de 2015, 2016, a tendência é de ter um aumento. E o suicídio, assim, ele é uma epidemia silenciosa. Ele é uma epidemia silenciosa, é tratado sempre como um tabu e sempre caso a caso. Então você vai pegar no mundo inteiro, nas variadas culturas, elas vão ter uma orientação para estar lidando com o suicídio. O tabu foi criado já, se eu não me engano, há mais de 2 séculos, com a própria orientação de divulgação pelo meio da mídia. Então se acreditava que conversar sobre o suicídio e estar trazendo à luz acerca da problemática poderia potencializar outras pessoas, por efeito cascata, estar repetindo a mesma ação. E na verdade se comprovou que não é isso. Quando você coloca a questão para baixo do tapete, digamos assim, e esconde, tem uma tendência de aumentar os índices. Por quê? Porque a pessoa se sente mais oprimida ainda. As pessoas têm uma tendência, quando estão caminhando para o suicídio, de se isolar. E ela passa a achar que só ela está passando por aquilo ali. Ela não consegue se identificar numa sociedade, no mundo que por fora aparentemente está todo mundo bem e ela por dentro está se sentindo esmagada. A gente sempre fala, a pessoa que comete suicídio, na verdade, ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer. Então ela quer matar o sofrimento. Acredita que com a morte do corpo ela vai eliminar esse sofrimento. Então, quando você oferece o ombro amigo e diante do desespero, que é o trabalho do CVV, está de prontidão para que a pessoa não entre no quadro de desespero, ou quando ela estiver passando, ela tem alguém do lado para aliviar um pouco essa carga. E aí repensar e refletir e talvez essa coisa, esse potencial de vida que é da natureza humana, possa de novo emergir e ela aí continuar seguindo.
André, a perspectiva não é nada otimista porque a Organização Mundial da Saúde estima que o número deve dobrar até o ano de 2020, o que já está em cima. E isso levando em consideração só esses dados que apontam suicídios diretos, que é quando a pessoa opta por tirar a própria vida, mas tem o suicídio indireto. Toda pessoa que utiliza dependente químico ou que também abusa de diversas formas na velocidade de veículos, buscando situações perigosas, ela também já está aí buscando uma substituição. Adrenalina, dopamina e outras substâncias através dessas atividades que vão acabar tendo como consequência a morte. Isso também é considerado um suicídio e por trás estão os mesmos sentimentos do suicídio direto. Então, a gente costuma dizer quando vai para a imprensa, né, um fato de um suicídio, e geralmente vai para a imprensa e tem uma reflexão na comunidade quando é de alguém famoso. Então, por exemplo, quando a gente teve a morte do ator Robin Williams ano passado, deu toda aquela repercussão na mídia mundial, um ator de extrema fama, né, no topo de carreira, cometeu suicídio. Aí vem tudo que envolve a questão e aí chamam o CVV para divulgar. O que a gente fala é que assim, tem um fator desencadeante para o suicídio e tem um fator que é causa. Então a causa do suicídio a gente sempre aponta, é ter perdido o valor de viver. E a gente ir perdendo o valor de viver é um processo que ao longo da vida pode chegar num momento que a gente vai ter um fator que vai desencadear isso. Às vezes uma crise econômica que leva a uma falência, às vezes uma separação conjugal, às vezes a perda, um luto de um filho ou de alguém muito próximo. São perdas que todo ser humano pode passar durante a vida, mas não necessariamente ele vai responder com suicídio. Mas quando as pessoas já têm um caminhar, que é como você está falando, com uso de drogas, com possibilidades de estar oferecendo risco à vida até para sentir mais prazer, adrenalina, já são um comportamento, o tipo de comportamento que diante de uma crise essa pessoa pode se ver a única escolha cometendo suicídio. Então tem sim fatores que são indiretos que vão levar à mortalidade pelo suicídio, caso a pessoa não comece a prevenir, não comece a ter conhecimento e informação que o CVV e os meios científicos que cuidam, os meios médicos, vão mostrar para a pessoa que tem, como ela ir percebendo isso dentro dela e ir resgatando o valor de viver. Para quando passar por uma crise na vida, passar por um sentimento de perda, ela não encontre o suicídio a resposta. A busca incessante por adrenalina nessas situações, ela pode ser um indício que ligou um sinal de alerta, um sinal amarelo? A gente costuma falar assim, a vida ela tem as suas leis, né? Então a gente desafiar algumas leis para oferecer adrenalina dentro de esportes, ou seja o que for, já é um meio da pessoa estar querendo desafiar isso. O que a gente sempre lembra, e a parte terapêutica de todo esse processo, lembra assim, o ser humano, quando ele não está satisfeito, ele quer se satisfazer com alguma coisa. Então, de um estado atual que ele se encontra, ele quer um estado desejado. Às vezes, a nossa estratégia humana de sair do estado atual para o estado desejado oferece risco à vida. E, às vezes, as pessoas não fazem essa reflexão. Qual é a causa que me faz procurar uma adrenalina, uma felicidade, uma alegria, um prazer com coisas que levam risco à minha integridade física? Falta essa reflexão no mundo comum. Se a gente acaba adotando até uma admiração pelo hobby, por essas pessoas que desafiam, mas de uma certa maneira, emocionalmente, é sempre uma maneira de tentar sair de um estado emocional para outro. A balança está desequilibrada. Está desequilibrada, exatamente. André, 75% dos casos de suicídio acontecem em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Porém, os outros 25% acontecem exatamente em países desenvolvidos, em países com uma excelente qualidade de vida, como países europeus, exemplo, Suíça e Suécia. Uma coisa que a gente costuma comentar, as pessoas até às vezes têm o estigma de achar, não, o suicídio pode acontecer mais entre pobres ou entre ricos. Isso a gente chama de uma fábula dentro da prevenção do suicídio. Por quê? Porque a questão financeira e econômica, ela não invalida a dor emocional. A pessoa pode estar, às vezes, por incrível que pareça, morando embaixo de um viaduto e emocionalmente ela está satisfeita.
e se sentindo pertencente àquela região, ao planeta, àquele local e até feliz. Entendeu? Lógico que, na maioria das vezes, num grupo de risco altíssimo, se envolvendo com drogas, bebida e tudo, mas ela não tem nela esse impulso para a autodestruição. Enquanto o outro pode ter pessoas em coberturas, às vezes na beira da praia, com um processo econômico e financeiro de conforto, mas emocionalmente estarem dilaceradas, se sentindo sozinhas, se sentindo abandonadas, com vazio existencial, por não ter nada que as motiva a buscar algo mais na vida. E talvez esse processo faça com que ela tenha um impulso suicida diferente do outro que parece que não tem nada. Então não tem uma relação. A nossa parte de afeto e a nossa parte de emoções, ela não respeita essa regra, aquilo que eles dizem, pô, parecia que tinha tudo. Aquele parecia que tinha tudo na fala popular, para a pessoa que está passando por uma dor emocional pode ser nada para ela. Aquilo para ela pode não representar muita coisa. Na faixa etária entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. A gente explica para as pessoas assim, o que combina, né, o índice do suicídio aumentando entre os jovens. É porque pega um período de transformação, que é o período do jovem entrando na fase adulta, então a gente passa por uma transformação, o corpo passa por suas transformações e nesse momento agrega-se à nossa vida, normalmente culturalmente, responsabilidade. Então aí, entre aspas, a gente vai para o meio acadêmico, quantas e quantas pessoas estão lá perdidas, né? Elas estão fazendo porque tem que fazer, mas não é aquilo que elas sonham. Eles trocam de curso, passa por todo o processo que gera até estresse neles. Por quê? Porque agora chegou o momento de ter responsabilidade. Confrontar. Quando combina isso, a expectativa que tem que se criado na sua própria família e dentro de si mesma, para essa vida, para esse sucesso que estão dizendo que tem que acontecer a todo pano, de qualquer jeito, a pessoa começa a se sentir pressionada. Quando combina essa pressão com a disposição que a gente tem na fase jovem, ou seja, de fazer, o nosso impulso para fazer as coisas é muito maior, para se autodestruir também. Então, por isso que todo o processo de viciação, como a gente vinha comentando, né? O uso abusivo do álcool, das drogas, começa sempre nessa fase. Um período de pré-adolescência, adolescência. Então, é quando a gente tem um impulso para fazer as coisas pela nossa própria opinião. Então, nesse momento, quando tem crise, o impulso do suicídio aumenta também. É por isso que a taxa é maior entre os jovens, tá? É uma combinação de fatores. As escolhas geram consequências para a vida inteira. A gente fala que no mínimo 10 pessoas próximas à pessoa que comete suicídio sofrem muito. E às vezes sofrem pela vida inteira. É algo que traz muito sofrimento no dia a dia, no mundo todo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é de André Luiz, supervisor de divulgação do CVV de Itajaí. Bom, André, esse terceiro bloco, vamos falar um pouquinho do centro. Completa no dia 2 de novembro, 10 anos no município. Qual a estrutura que o CVV hoje tem em Itajaí? A gente até aproveita, né, o programa para agradecer a municipalidade de Itajaí, que está indo, os dois governos atuais, né, das duas gestões e a anterior, sempre nos cederam um espaço físico, né, do CVV. A gente fica ali na rua Blumenau 1962, na Barra do Rio, onde a gente faz o atendimento pessoal e tem a nossa secretaria e a nossa instalação técnica para estar atendendo as pessoas por telefone, por Skype, pelo chat, por e-mail. Hoje a gente conta com 9 voluntários plantonistas, ou seja, um número bem baixo
para quando da nossa inauguração, em dia 2 de novembro de 2006, que tinha quase 40 voluntários. Então a gente precisa, e a gente agradece o espaço até para estar divulgando a necessidade de aumentar o quadro. A gente tem 9 voluntários dando plantão. Quem quiser colaborar tem que ligar no número do CVV? No CVV, liga no 3349-4111 ou pode mandar o e-mail, né, para o cvv@itajaí.org.br. É o contato direto com o posto de Itajaí. O site do CVV fica online 24 horas. Tá? São quantos canais de atendimento? Porque tem telefone, site, chat... Isso. Hoje o CV ele abriu quase que plataforma quase integral. Agora já está em piloto até o WhatsApp, né? Então a gente tem pelo Skype, a gente tem via chat, a gente tem por telefone, a gente está testando no Rio Grande do Sul um número que deve expandir a nível nacional, se Deus quiser, em breve, que é o 188. Então, aqui o nosso 3349-4111 é um número fixo, que a pessoa paga o custo por fixo. No Rio Grande do Sul está sendo testado 188 gratuito. E aí o CVV vai passar de status de utilidade pública para número de emergência. E lá já está funcionando muito bem. Então, a gente tem uma tendência de, em pouco tempo, estar precisando mais voluntários ainda, porque a demanda de atendimento vai aumentar. Até porque as pessoas vão ter um número gratuito para ligar. A demanda de atendimento hoje no posto de Itajaí é qual? Olha, hoje a gente deve estar na média ainda, somando junto o Skype, pelo menos uns 5 atendimentos por plantonista. Isso os que estão atendendo. Então você vai pegar 9 pessoas atendendo a semana inteira, é no mínimo 5 atendimentos cada um. Isso juntando o telefone fixo, Skype e atendimento pessoal. Entendeu? Então a demanda é alta. Se a gente tivesse mais horários para atender, a gente sabe que ia ser maior ainda o atendimento. A demanda é alta, se considerar, como você diz, a semana, não são as mesmas pessoas que ligam, na maioria das vezes. Sim. Esses dados aí quer dizer que tem uma grande parcela da população necessitando do atendimento, necessitando conversar. Isso, a gente sempre lembra as pessoas que foi, acho que em 2006, o número do CVV nacional foi o segundo número mais chamado no Brasil. O número 141, mesmo já com a transição para a plataforma móvel no Brasil todo, o número do CV 141 foi o segundo mais chamado do país. Entendeu? Então a demanda para conversar, para estar desabafando, ela só aumenta na sociedade. E a gente como faz o trabalho do sigilo e o anonimato, o princípio básico do nosso atendimento, faz com que as pessoas se sintam mais seguras estar procurando o voluntário do CVV. Fernando, eu vou pedir para o Fernando só para ele dar um close nesse material que o André Luiz me passou. Esse é um material de divulgação. Foi lançado quando esse material, André? Se eu não me engano, ele está indo para 6 anos já que está na rede. Mas ele está disponível no site do CVV. Isso, até no Google. Se botar falando abertamente sobre o suicídio, o Google já vai até desviar para a cartilha em PDF. Aí tem dados, tem tudo. Qual a importância de que as pessoas procurem esse material e distribuam a quem necessite? Ou entregue uma cópia desse, uma cartilha para quem o indique, até o endereço eletrônico, para que quem necessite possa ali encontrar alguma informação que seja capaz de ajudar. A gente sabe que a rede social e a internet, ela trabalha nos dois sentidos, no sentido de ajudar e digamos assim, de prejudicar as pessoas que estão passando por dor emocional. A exemplo, na internet tem muito grupos de pessoas que colocam ali formas de cometer o suicídio e inclusive incitam as pessoas a cometer o suicídio. Vendo que isso era um problema mundial, a própria Google e essas empresas que determinam ali a internet, criaram, se você botar suicídio no Google, ele vai diretamente aqui no Brasil direcionar para o site do CVV. Então a rede social, ela pode servir como uma rede de proteção e de informação para as famílias. Então, se você tem um familiar, às vezes um filho, que parece que está se isolando, que está começando a ter um comportamento diferente, está abandonando um hobby, diante de um desabafo vem frases do tipo, eu queria assumir, eu não aguento mais. São todas frases que a gente sempre acende a luz amarela de atenção. Opa, vamos ver o que está acontecendo emocionalmente com esse filho, com esse irmão, com esse pai, para saber se ele não está querendo já desistir. E aí, tendo as informações corretas e principalmente tendo a postura de acolher a pessoa, respeitando o que ela está passando, a chance de reverter o quadro é bem grande. Dela se sentir acolhida e pertencida emocionalmente àquele grupo ali. Então, é um esforço, né? André, fala um pouquinho da importância da família
porque a responsabilidade é de toda a sociedade, mas a importância da célula da família, na prevenção, no estreitar laços, no comprometimento para que esses números em 2020 não sejam o dobro de 800 mil pessoas ao ano. A orientação que a gente tem para a família, né? Como essa célula principal de uma sociedade, então ali que, segundo os especialistas vão dizendo, vai se formando a sociedade e a visão de mundo de cada um, é a possibilidade da gente, no tempo que tiver, porque a família ela está sofrendo, né? Em período de crise, tem que trazer o pão e tem que dar a educação, o carinho e o afeto. É das pessoas não descuidarem do carinho e afeto. Se puderem desligar o celular um pouquinho, botar no silencioso para conversar com o filho, olho no olho, as pessoas que estão ali dentro daquela casa, darem um pouquinho de tempo para ter uma troca emocional, de um perguntar para o outro como é que você está indo, você está bem, ou seja, você demonstrar uma preocupação com o caminhar daquele teu familiar, já é uma chance grande da gente tá compartilhando afeto, que é hoje a maior crise, e é a crise também dentro das famílias, entendeu? Então, o lembrar essa reflexão de que valorizar a vida é, na verdade, a gente oferecer uma qualidade melhor nesse relacionamento familiar. Tá junto essa qualidade na família da valorização da vida. Então, a pessoa, quando sai já da família com problema, ela já tem uma tendência de estar perdendo valor pela vida, porque ali começou todo o processo. Então, é a gente desfrutar assim, de atenção, carinho, cuidado e afeto uns com os outros. Já é uma maneira. E, principalmente, buscar informação. Né? A gente agradece a possibilidade de estar divulgando e lembrando, a cartilha falando abertamente sobre o suicídio está em PDF na internet, é só baixar, é um meio da pessoa obter informação. André, nosso tempo está acabando e eu peço que você deixe uma mensagem de valorização da vida. Uhum. Antes de deixar a mensagem, eu queria até informar que dia 10 de maio agora, na terça-feira que vem às 19 horas, no auditório da farmácia da Univale de Itajaí, a gente vai estar com uma palestra chamada Importância da Vida, com a doutora Anita Bacelar de Florianópolis. Então é uma palestra de encerramento dessa semana, e dia 22 de maio, no domingo, às 8 horas da manhã, a gente vai estar fazendo um curso de preparação de voluntários para o CVV. Então, mais informações é só ligar no 3349-4111. E assim, como mensagem que a gente traz para a questão do CVV e do trabalho voluntário, assim, o nosso trabalho, ele foi criado com uma mensagem na primeira palestra que a gente teve para formar os voluntários, em que a palestrante disse assim, se em toda a existência do CVV uma vida só for salva, todo o trabalho se justifica. Então é isso que a gente queria deixar à disposição, que o CVV ele trabalha pela comunidade, mas ele está trabalhando por você, pela pessoa que pode estar nos assistindo e nesse momento está precisando de um ombro amigo, de um desabafo, de alguém para conversar, que você pode ficar tranquilo e entrar em contato conosco. Muito obrigado. André, muito obrigado pela participação aqui no programa. Desejamos um excelente trabalho para vocês, para toda a equipe do CVV, e conte com nós, com a TV Câmara. A gente agradece a TV Câmara e todo o Poder Legislativo aqui local. Muito obrigado. O Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.